Todos os dias, mulheres são mortas no Brasil apenas por serem mulheres. O feminicídio não é um crime qualquer. Ele destrói famílias, cala vozes, deixa um rastro de dor irreparável. Hoje, vamos conhecer histórias de quem nos mostra o impacto brutal desse crime na vida de quem ficou para trás. Aí teve um dia que eu cortei o cabelo, ele chegou em mim e falou assim: nossa, você tá um lixo com esse cabelo. E começou a me humilhar, me xingava, falava que eu era... O homem que pratica violência doméstica contra a mulher não é uma pessoa que tomou aquela decisão no calor do momento. Ele demonstra um ciúmes excessivo, ele demonstra um controle. Porque ela sempre chora no Dia das Mães. O Código Penal brasileiro considera o feminicídio como um crime hediondo. Significa que se trata de um crime grave. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, e o estado de Goiás é o 7º no ranking de feminicídio do Brasil. Perder uma irmã para o feminicídio não é perder alguém da família, é perder uma parte da própria história, das lembranças compartilhadas, dos planos que nunca serão realizados. E o que fica é a dor, a saudade e a luta por justiça. Agora, você vai ouvir o relato de uma irmã que, como todas as outras, viu a sua família ser destruída por um crime que nunca deveria ter acontecido. Ela era uma pessoa muito boa, ela trabalhava assim todos os dias, era muito esforçada. Ela chegou e era um espelho para nós, né? Porque a gente era tudo pequenininha ainda. Eu tinha 13 anos. Então, ele se apresentou uma pessoa maravilhosa, né? Nós vendíamos cama, mesa e banho. A gente viajava juntos. Nós viajamos, ela, eu e ele, né? O nome dele era Arimário. Viajamos, era uma pessoa tranquila. Ele chegou, veio assim somar com ela, né? Porque ela veio de uma família muito rigorosa, ela não tinha muito relacionamento, né? Você vai casar com aquela pessoa, entendeu? Então, quando ele chegou para ela, era o príncipe encantado, né? Aí ela mudou de casa, ele mobiliou a casa, tudo bonitinho. Então, ela vivia, para ela estava vivendo o sonho dela. Cheguei na casa dela um dia, ela falou assim: olha, Cláudia, que ele me deu de presente uma mesa, coisa mais linda. Um mês depois, ele quebrou tudo dentro de casa, deu um murro nela. Ela chegou lá em casa de óculos escuros. Meu pai perguntou o que ela tinha. Quando tirou, estava com um machucado no olho. Ela não quis mais voltar para ele. A partir desse momento, ela não quis mais voltar para ele. Mas, no entanto, ela ficou sendo ameaçada direto, né? No dia que aconteceu, ela falou assim: vou tomar aqui meu café. E ele só deu até hoje para mim. Que se eu não voltasse para ele até hoje, eu iria amanhecer amanhã com a boca cheia de formiga. Nem todas as vítimas de feminicídio estão nas estatísticas. Algumas conseguem sobreviver, mas suas vidas nunca mais serão as mesmas. O que acontece depois de olhar nos olhos de quem tentou te matar? Como viver sabendo da morte que passou tão perto? Agora você vai conhecer um relato real e doloroso de uma sobrevivente da violência doméstica. Então, no início começou como xingamentos, né? Começou a me prender em casa. Eu não tinha mais acesso aos meus cartões. A empresa dele foi construída através dos meus cartões, que ele não tinha. E ele tomou posse de todos os meus bens. Com isso veio a pandemia, ele me afastou da minha família, eu não podia receber minha família. E foi que eu fui percebendo que eu fui ficando isolada. E com o neném recém-nascido, ele chegava de madrugada em casa, eu ficava sozinha. E aí ele colocou câmeras na casa, ficava me vigiando. Às vezes eu ia pro quarto, no quarto não tinha câmera. Ele falava: onde é que você tá, que eu não tô te vendo? Me chamou de vagabunda, falou que eu tava querendo ter caso como casado. E aí quando chegou dentro de casa, ele começou a gritar comigo lá dentro. Aí teve um dia que eu cortei o cabelo, ele chegou em mim e falou assim: nossa, você tá um lixo com esse cabelo. E começou a me humilhar, me xingava, falava que eu era burra, que eu tinha preguiça de raciocinar. E eu fui entrando em depressão, isolada. Chegou um dia que eu tentei me matar. Porque sempre todo mundo achava que a gente era o casal perfeito, feliz, da igreja. Aquilo que começa como um xingamento, como um tapa, evolui ali depois para uma situação mais grave, para uma facada e eventualmente até para o óbito da mulher.
O homem que pratica violência doméstica contra a mulher não é uma pessoa que tomou aquela decisão no calor dos momentos. Ele é uma pessoa que tem internalizado uma forma de pensar, tem internalizada uma forma de pensar e uma forma de agir. Portanto, aquela situação de agressão que virou perdão, que hoje estão em lua de mel, tende a se repetir. Desde o começo de um relacionamento, esse agressor, sobre um pretexto de amor, de amar muito a vítima, de cuidar, ele demonstra um ciúmes excessivo, ele demonstra um controle excessivo, e essa vítima muitas vezes está apaixonada, está encantada naquela fase de lua de mel que nós chamamos, e não percebe esses sinais, ou muitas vezes acha que são sinônimos de amor e de cuidado, porque ele tem ciúmes porque gosta muito dela, porque não quer ver ela com outro. Então ela confunde esse amor, esse cuidado com esses sinais já de agressão que vai evoluindo. Isso se torna humilhações constantes, ameaças, vigilância, não deixa a vítima sair, não deixa a vítima trabalhar, e é sempre um ciclo de violência. Comete o crime, a vítima pede medida protetiva, muitas vezes tem a dependência financeira do agressor e acaba voltando com ele, até chegar ao ponto, infelizmente, que muitas vezes culmina no feminicídio. Muitas vezes culpamos a vítima porque ela saiu com as amigas, porque ela teve algum comportamento que ele não gostou, e isso muitas vezes leva a sociedade, até mesmo os jurados, isso leva a ser aceito, esse argumento acaba sendo aceito pela sociedade, e essa é uma das dificuldades do crime de feminicídio e da violência doméstica de maneira geral. E é muito importante que as penas sejam devidamente aplicadas e penas severas sejam aplicadas para que esse indivíduo, ele próprio, não volte a cometer esses crimes e para que seja também um exemplo para os outros agressores de que, caso cometa algum crime, a punição será certa, será severa. O feminicídio não destrói apenas uma vida, ele atravessa gerações e deixa marcas que nunca desaparecem. Deixa filhos órfãos, histórias interrompidas e um futuro incerto. Agora, vamos ouvir alguém que viu de perto os frutos do feminicídio. Frutos que marcaram para sempre a vida de uma família. A mãe da minha mãe foi assassinada pelo pai da minha mãe. Minha mãe foi deixada com 11 meses com a minha avó, que no caso é minha bisa. A única coisa que eu sei é que minha avó morreu, ela morreu com 7 facadas. Minha mãe estava no braço dela. O meu avô, que no caso é o pai da minha mãe, ficou uns dias com a minha mãe. Não matou minha mãe. E no final, minha avó que teve que ficar com a minha mãe. Hoje em dia ela tem muita revolta. Ela se prejudicou bastante, ela tem muita revolta. Ela não consegue, ser mais o que ela era. Minha mãe hoje ela é alcoólatra, ela tem problema de saúde, muito problema de saúde. Quando ela não bebe, ela fica de boa comigo, ela fala as coisas comigo, mas quando ela tá bêbada, ela fica um pouquinho alterada. Para minha mãe, o Dia das Mães é um pouco triste, porque ela sempre chora no Dia das Mães. Ela fala que está com saudade da mãe dela, que ela queria ter conhecido a mãe dela. Para mim, eu acho triste também, por conta que eu não conheci minha avó, vejo minha mãe triste também. Minha avó chora também praticamente todo Dia das Mães. Então é bem triste. Diga não à violência contra a mulher. Diga sim à punição severa para quem comete feminicídio. O feminicídio começa com a violência contra a mulher. Não banalize aquilo que é grave. Ligue 180 e denuncie. Uma campanha do Ministério Público do Estado de Goiás.